Eu li esse livro recentemente, então eu pensei assim que o conteúdo dele poderia ser compartilhado num formato como esse, de bate-papo. Mas não descarta a leitura do livro, porque aqui é só algumas pinceladas, cara. O que eu achei mais interessante, no meu ponto de vista, né? Talvez vocês lendo tenham uma outra pegada do negócio e vocês podem compartilhar de uma forma diferente do que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Bom, o primeiro nome, né, do livro, Desenvolvedor Limpo, ele é uma tradução um pouco feia, né? Mas assim, não é aquele esquema de grupo de autoajuda, né? Estou limpo há 10 semanas sem fazer update sem wear. Não é mais ou menos essa a ideia, mas vocês vão perceber que a ideia do autor foi dar algumas pistas de como ser um desenvolvedor profissional. E por isso seria muito legal se os alunos estivessem aqui, porque, cara, eu queria ter lido esse livro quando eu saí da faculdade, antes de eu sair, né? Porque as dicas que ele dá aqui para ir para o mercado, para ser diferenciar, né, o programador amador do programador profissional. Ele dá umas sacadas muito boas, então são essas sacadas que eu vou compartilhar com vocês aqui. E é assim, né? É a visão dele. E algumas fazem sentido, outras não. Então, pesquem aí aquelas que fazem sentido para vocês no dia a dia, o que pode ajudar, o que não tem nada a ver também. Então, vamos lá. O que eu faço? Um pouquinho aí, eu trabalho com análise de sistemas. Hoje eu trabalho com C Sharp. E gosto desse lance de comunidade, de compartilhar conhecimento com outras pessoas e receber conhecimento também. Esse foi um dos livros que eu gostei muito, porque ele trabalha a questão de boas práticas, métodos ágeis, que eu curto bastante também. Ele ali sou eu, minha filha e o Fidel. Comunista do cacete, esse cavalo. Tô suando. Eu vou contar um pouco da história dele depois, porque, cara, vocês vão entender. Bom, então esse é o livro. Esse é o autor do livro. É um senhor já, né? Ele foi um dos signatários do Manifesto Ágil. Vocês já ouviram falar? Os 10, 12 desenvolvedores, mais ou menos da idade dele, assim, que se reuniram e decidiram parar para avaliar como é que a indústria de software estava indo, para onde ela estava indo, né? E perceberam ali que tinha alguma coisa errada no meio do caminho na forma de desenvolver software, tá? Principalmente, não era tão técnico, mas mais de gestão, como é que eu eu parto de uma complexidade do negócio e transformo isso em código. Então, o que tem nesse meio do caminho? Então, mais alguns caras se reuniram e estipularam ali alguns princípios que eles chamam de metodologia ágil, tá? Vocês pesquisem aí o Manifesto Ágil, que vocês vão ver. Tem os princípios e tem as 7 práticas lá que ele sugere também. O livro mais famoso dele é esse aí, ó, Clean Code, tá? Foi o que a comunidade conhece mais. Esse aqui é sequência desse. Primeiro veio o Clean Code, depois a galera gostou tanto que ele resolveu escrever um focado no desenvolvedor, não tanto no código, tá? E esse outro aqui é o mais recente dele, que é o Clean Architecture. Ele não foi traduzido ainda, mas vai trabalhar no outro lado da coisa, né? Como arquitetar um código bem feito, de uma forma limpa, de uma forma que seja escalável. Cara, eu gostei da qualidade do texto dele, então resolvi partilhar aqui. Então, mais uma vez, só um disclaimer aí, que é ponto de vista do autor, então a maioria das coisas que eu vou falar aqui são do ponto de vista dele. Eu tive alguns insights também, eu vou compartilhar alguns que foram meus durante a leitura, tá? E aí vocês vão pescando aquilo que faz sentido para vocês ou não no dia a dia. Primeira coisa que ele fala, profissionalismo. O que é ser um programador profissional, né? Porque hoje em dia a profissão de programação
ela é diversificada assim e totalmente democratizada. Qualquer um pode ser um programador hoje. Tá? A gente conhece histórias aí de adolescentes, de crianças que, por aptidão, prática do dia a dia, eles começaram a programar e estão lá, desenvolvendo seus softwares. Tá? Mas o que diferencia os programadores que não trabalham com isso, não são pagos por isso, do que aquele que faz por hobby, pelo dia a dia? Tá? Então, não sei, vocês são programadores profissionais? Ou alguém te paga para programar? Sim. Não? Só por hobby. Certo, por hobby. Então, talvez você possa fazer essa diferença, tá, entre uma coisa e outra, porque quando a gente fala de profissional, a gente espera algo a mais, porque tem uma responsabilidade a mais. Tanto que profissionalismo tem a ver com responsabilidade. E aí você pode ligar na sua profissão, tá? Você ser um profissional de qualquer área que for, você tem que ser responsável pelos seus atos. E ser responsável não é não errar. Você vai cometer erros, mas ao cometê-los, você assumir a responsabilidade. Beleza, eu cometi esse erro, fiz um deslize, e eu vou corrigir e limpar a bagunça. Tá? Então, é o lado da responsabilidade que a gente fala. Deixa eu fazer uma coisa aqui que está meio pequena. Bom, uma das outras coisas que se espera de um profissional, além de limpar a bagunça, é não danificar aquilo que já está funcionando. Então, beleza, o cara te chamou para, principalmente quando você pega um software que já está funcionando, né? Aí você vai desenvolver um módulo novo ali dentro. Então, a primeira coisa que um profissional procura fazer é não danificar aquilo que já está pronto. Então, como é que eu vou desenvolver esse módulo, encaixar com o que já existe, sem danificar o que já existe? Então, o profissional costuma ter esse cuidado de não fazer mais bagunça do que aquilo que já tem, né? Que às vezes o software já está com bug, você vai desenvolver um outro. Então, como é que você vai fazer esse encaixe, esse cuidado de se encaixar bem para não danificar ainda mais com o que está isso? Então, entender o que está feito, testar antes de você começar a mexer, para você entender se o bug já existia ou não. Tá? Então, são alguns cuidados que o autor coloca ali para a gente poder não causar bagunça a mais do que estava feito. E errou, pede desculpa, assume o erro e vamos embora. Tá? Vamos bola para frente. A gente costuma ter uma certa rejeição ao erro, né, na programação. Principalmente quando é um software que não é nosso. Então, não mexe nisso que não foi você que fez. Ou, putz, eu não vou mexer porque não foi eu que fiz. Mas um profissional, se ele está sendo pago para aquilo e ele assume a responsabilidade disso, ele vai ter que realmente pegar para ele, falar, beleza, estou pegando daqui para frente, já tem bug no negócio, eu vou fazer novos módulos aqui dentro, que cuidados que eu vou ter para isso? Daqui para frente eu posso fazer coisas novas e coisas com mais qualidade. Então, desenvolver teste, né? Desenvolver uma documentação diferenciada, para que você entregue algo melhor do que você pegou. Bom, o segundo ponto aí que o autor cita bastante, prega muito forte, é a carreira. Que a carreira é sua responsabilidade e não do empregador seu. Pobre o desenvolvedor, né, que confia sua carreira ao empregador. Então, aquele famoso mimimi, né? A empresa não paga curso, não paga treinamento, eles não dão oportunidade para a gente estudar. Não é essa a responsabilidade do empregador. Boa sorte tem das empresas que dão essa oportunidade para o desenvolvedor, tá? Mas é uma caridade que eles fazem, beleza? Se a gente pensar enquanto carreira, eu não vou estar sempre naquela empresa. Tá? Se eu quiser evoluir, a responsabilidade você tem que puxar para você mesmo. Faz sentido isso para vocês? A gente não, principalmente o que o autor fala, para mim isso fez muito sentido. Principalmente porque eu sou autônomo, né? Então eu tenho que coçar minha própria coceira ali.
Se eu quero evoluir, eu que vou ter que estudar e vamos embora. Já trabalhei como empregado mesmo, em outras oportunidades, e eu percebi essa diferença, né, do pessoal reclamando da falta de evolução, de treinamento que a empresa não dava. A empresa não compra o software novo. Meu, desculpa, mas a empresa ela tem um objetivo que não é só, vamos dizer assim, ela não é só entregar o melhor dos mundos para o programador, é a realidade. A empresa está ali, ela tem as contas para pagar dela e geralmente, se ela não investe, pode até ser por má fé, tá? Existe também, a gente pode descartar essas possibilidades. Mas geralmente é uma empresa pequena que não tem carteira, né, para investir como a gente gostaria que investisse. Então, se a empresa não consegue, você quer ser um melhor programador, apesar da empresa, ele fala assim, ó, planeje-se para trabalhar 60 horas por semana, não 40, as 40 que a gente costuma trabalhar. As outras 20 é para você. Então, já põe na sua cabeça assim, eu não vou trabalhar só 40 horas por semana, eu vou trabalhar 60, sendo que 40 vai ser para o meu empregador e 60 para mim. Tá? O que eu vou estudar, o que eu vou evoluir para a minha carreira enquanto profissional. Beleza? Outro ponto que ele fala, aprendizagem contínua. Vocês falaram aí, né? Não tem como. A gente, dia a dia, as coisas evoluem e a gente tem que estudar. É uma das profissões que não para de estudar, nossa. Então, sejam bem-vindos ao time aí. Então, livro, artigo, blog, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu acho muito importante esse tipo de evento, independente de quantas pessoas tenha. Cada um de nós aqui tem um pouco de conhecimento para dar. Põe na roda, põe na mesa, tá? Aquilo que faz sentido a gente pega, aquilo que não faz a gente descarta, mas o conhecimento a gente não controla ele, né? A gente não sabe quem que ele vai atingir. Então, compartilha. Uma frase que ele cita, ele faz muita comparação com a medicina no livro. Muitas analogias com a medicina. Então, você visitaria um médico que não está atualizado nas publicações de medicina? Sim ou não? A gente às vezes não sabe disso, né? Se o médico está atualizado ou não. Mas se a gente soubesse, a gente não iria. E por que que um empregador contrataria um programador que também não estivesse atualizado no dia a dia da carreira dele, né? Nas novidades ou nas publicações novas que aquela carreira de desenvolvedor tem? Faz sentido um pouco essa analogia, porque nem sempre o nosso empregador pergunta para nós, você está estudando? Você está atualizado nas coisas aí? E, geralmente pergunta, eu preciso que você saiba Clipper, mexer com DBF, ó, fui fundo agora, hein? E só, para mim, se você souber isso, está valendo. Então, vamos prestar atenção se a gente está querendo ser um programador, um profissional, só que o nosso empregador espera, ou o que a gente quer evoluir enquanto programador também para nossa carreira. Tá? Aprendizagem contínua. Outro ponto que ele cita muito, treinar, treinar e treinar. Ele faz essa diferenciação entre o trabalho e o treino. O que a gente está acostumado a fazer no nosso trabalho não é treino para ele. Para o autor, ele fala que isso é performance. Você é extremamente bom naquilo que você faz no seu dia a dia, porque você faz constantemente. Agora, isso não é a mesma coisa dizer que você é um bom desenvolvedor, você domina a arte de desenvolver software. Tá? Você domina aquele contexto ali. Tá? Ele faz analogia com música, que ele fala assim, o que faz um músico dominar a arte dele? Não é ele tocar, não é o show, é o que ele fez antes, tá? É as habilidades as escalas que ele fez, os treinamentos, tanto teóricos da música, quanto a coordenação motora dele, para na hora do show, ele fazer um bom show. Mas a gente não olha só a gente sabe que não é só as 2 horas, 3 horas de shows que fez o cara ser um astro. É tudo que ele fez antes.
tá? Então, traz isso para a carreira de vocês. O dia a dia de vocês não te faz um bom programador, porque aquilo lá você está repetindo, tá? Fazendo coisas repetitivas. O que você faz fora do seu dia a dia é que vai te fazer dominar a sua arte de programação, tá? Tem algumas coisas legais, né, para a gente praticar. O dojo, o Orlando está fazendo agora aqui, né? Aproveitando dia 6 agora, quarta-feira, 9 da manhã, vai ter um dojo aqui, na Unesco. E estamos tentando fazer uma vez por mês, então vamos formar uma cultura também do dojo. Show de bola. Todos convidados, o horário não é muito convidativo, mas para atender os alunos. Os alunos participam. Os alunos da Unesco que gostaram. Legal. Inspirados no seu dojo. Legal. Então nós estamos tentando replicar esse experimento aqui. Então, bacana, cara. Eu acho que é uma das técnicas mais adaptativas para a gente treinar, tá? Porque, no fundo, o nosso treino é código, né? Só que treinar código não é resolver problema no dia a dia. Quando a gente resolve problemas do dia a dia, você não está treinando, tá? Treinar é diferente. Você pega um problema que não tem nada a ver com o seu dia a dia, que você vai treinar outras habilidades. Então, uma outra linguagem de programação que traz um outro mindset para você. Trocar experiência, você vê um outro programador resolvendo um problema que não é da forma que você resolveria, te traz outros insights também. Então, por isso que o dojo é legal. Te deixa uma maneira, num ambiente confortável para treinar. E não na pressão do dia a dia que você não pode errar. Lá você pode errar à vontade. O erro faz parte do aprendizado. Outra forma de treinar, participar de projetos open source. Tá? Você estar no meio de outros programadores que estão praticando e trabalhando num projeto real e talvez de uma forma assim, beleza, a gente está praticando um projeto aqui, se der certo, ótimo para todo mundo, mas também ele é suscetível a erro. A gente sabe, né? Projetos open source não tem 100% de garantia, porque é gente ali que às vezes está fazendo na sua hora extra, está programando um pedacinho do módulo lá do framework ou daquele produto lá. Mas é aquele espaço a mais que esses programadores escolheram para treinar. Tá? Então, é uma outra dica que o autor dá aí para a gente treinar algo que não tem a ver com o nosso dia a dia. Alguém já participa de projeto open source aqui? Uma vez eu participei traduzindo um pedaço da documentação que o cara fez lá. Nem programei, para falar a verdade. Legal. Qual foi a experiência? Não, muito legal. Eu peguei a biblioteca que foi desenvolvida e fiz a documentação. É uma biblioteca bem simples para mandar nota fiscal eletrônica. Só que a biblioteca estava boa, mas não dava para usar porque era muito difícil de entender. Entendi. Mas essa suavização que outros usassem. Foi bem legal. E tem espaço para contribuir em qualquer ponto, tá? Em projeto open source. Seja no código, seja no site dos caras que eles não têm ainda, ou tem um site muito ruim lá. Posso fazer o site de vocês? Beleza, tem espaço para todo mundo. Nosso grupo aqui mesmo, o Ente, a gente está fazendo o Canva, né, online. Estamos treinando o React. Que massa, cara. Estamos fazendo o Canva. Está meio parado agora, porque a gente está estudando o GraphQL agora para tentar implementar isso. Putz, que show. Tá no Git já? Tá no Git. Tá eu e mais 2 caras fazendo. Compartilha lá depois. Tá no grupo, é só entrar lá. Quem quiser. E até mesmo para testar. Às vezes você não quer programar, mas você quer baixar o produto para testar e dar feedback para os desenvolvedores, também faz parte. Tá? Todo mundo ali faz parte do mesmo time. Bom, segundo o outro ponto que ele fala aí, conheça o seu domínio. Ele fala que assim, é responsabilidade do profissional conhecer de forma considerável, não precisa ser 100%, tá? Mas conhecer de forma considerável o contexto que você está trabalhando. Então, você está trabalhando numa empresa que desenvolve um software contábil, você tem que entender um pouco de contabilidade, tá? Você vai ter que ler algumas coisas, né? Conversar com um contador, para entender o problema que você está resolvendo. Porque software, ele não tem valor por si só, o código. Ele resolve o problema de alguém. Então, você tem que entender do problema que você está resolvendo para você resolver bem ele.
A gente não pode entregar o código, né, o software rodando, que não resolve o problema do cara. Ninguém vai dar valor para isso. Por isso que o autor fala assim, ó, você pegou um projeto para desenvolver, a primeira coisa é entender do negócio, tá? Entender o que esse cara faz, por que ele te chamou, por que ele quer resolver isso com o software. Né? Às vezes o problema é tão complexo que nem software vai ajudar ele. Basta ele fazer uma mudança estrutural na empresa, de organização dos métodos da empresa, que está resolvido. E o profissional honesto, ele precisa falar isso, ó, não é software que vai resolver seu problema. Se você tiver essa percepção, alerte o seu cliente. Tá? Não queira somente vender um produto para ele te pagar, e depois ele nunca mais usar o seu software. Fala, amigão, desculpa, mas nem o software vai resolver isso. Tá? Isso é problema estrutural da sua empresa, a hierarquia que está errada, enfim. Para você ter percepção disso também, né? Que não é... Software não salva tudo. Outro ponto que ele bate muito, humildade. Ele fala que programar é um ato de suprema arrogância. Na hora que eu li essa frase, eu senti doer, cara. Aí eu parei para pensar, putz, mas será que é mesmo? O que vocês acham? Deve ser, cara. Sempre que você programa, você está se achando. Você se sente um deus, né, cara? Você se acha. Principalmente quando roda. Nossa! Faz sentido isso, talvez, né? Você é meio arrogante, né? Por quê? Porque aí ele explica nos parágrafos seguintes, né? Porque, cara, programar é uma atividade intelectual que você parte do nada, de um caos, você organiza esse caos e no final dá resultado, cara. Então, assim, é uma habilidade que não é para todos, a gente sabe disso, né? E por isso, a gente, quando consegue, a gente se sente. Isso traz a arrogância, que é um sentimento super-humano também. Tá? Então, a gente perceber que o programador ele é arrogante por natureza. Tem gente que trabalha melhor com isso, que lida melhor com essa arrogância e deixa ela meio de lado. Mas a gente não pode descartar que essa arrogância existe. Então, ele trabalha o lado da humildade. O programador, ele ser humilde, tá? E ser humilde tanto nos acertos quanto nos erros. Tá? Errou, assume o erro. Não fica no silêncio, né? Não culpa outro. Ah, puta, que bosta, essa versão da IDE aqui tá bugada. Não, o bug foi seu. Tá? Então, assumir esses erros e acertos é algo que faz o programador, a diferença do programador profissional para o amador. Tudo isso que eu estou falando é programador profissional, tá, gente? Você pensa assim, ó, eu quero ser um programador profissional. Então, começa a pensar nesses pontos que o autor vai levantando no livro. Beleza? A humildade também tem a ver com ajudar e ser ajudado. Equilibrar o seu não e o seu sim é a fórmula do sucesso ali para você, não se matar de hora extra, ou nunca mais ser contratado porque você nunca entrega o projeto. Então, pensa nesse equilíbrio, tá? Do quando você dizer sim e quando você dizer não. E assim, isso não quer dizer que quando você disse sim, você se comprometeu, que você não vai errar nesse sim, tá? Principalmente assim, quando a gente está começando um projeto novo, onde a gente está pegando um código que não era nosso. Você disse sim como compromisso, de boa fé mesmo, você disse sim que você ia conseguir. E aí, 2 dias depois, você viu que o bug não era do tamanho que você pensava. O buraco é mais embaixo. Se você percebeu isso, levanta uma bandeira e avisa o quanto antes que o buraco é mais embaixo. Não deixa para avisar no final, ou não deixa ter surpresas, tá? O seu sim comprometido faz parte quando você percebe que o problema não é tão pequeno quanto você imaginava. E avisar o time, avisar o gerente com quem você se comprometeu, olha, realmente surgiu um negócio novo aqui que a gente não conhecia e não vou conseguir cumprir. Beleza? Não deixa para depois, avisa o quanto antes.
aí ele entra também numa questão de cuidado com os excessos. O profissional, ele sabe qual é o seu limite, ele tem um autoconhecimento muito forte. Ele sabe até quanto de hora extra ele dá conta de fazer. Ele sabe até que hora ele consegue trabalhar. Tá? Se é até às 6, até às 10, até às 3 da manhã. Se você se considera um profissional, você tem que conhecer o seu limite. Passou do seu limite, você não vai entregar um bom código, tá? Um bom produto aí. Então, se conheçam. Tá? Autoconhecimento é muito importante. Ele fala também de cuidados pessoais, né? De dormir bem, de descansar, de beber água, não só café. Até a questão do sedentarismo, da gente fazer exercício, né? Porque o nosso exercício não, atividade física. Exercício é algo mais focado. Uma atividade física é uma caminhada, um andar de bicicleta, porque o motor do nosso trabalho é esse. Concorda? E para esse motor trabalhar bem, ele precisa ser oxigenado. Vocês já tiveram essa experiência de, depois de uma atividade física, você voltar com outro gás, você ter umas ideias que não tinha antes, quando estava cansado, ou quando estava sedentário? Por quê? Isso biologicamente é explicado, né? Você oxigena o cérebro, as sinapses acontecem de uma maneira diferente e as ideias vêm. Então, por isso que o autor fala também da importância da atividade física na nossa profissão. Fazer academia antes de trabalhar. Excelente, cara. Excelente. O que eu faço? Bom, aí ele entra numa parte mais de código. Ele fala como é que a gente tem que codificar profissionalmente falando. Codificar, como eu falei, é um desafio intelectual e uma atividade exaustiva. É muito cansativo também programar, tá? Portanto, ele fala para a gente se preparar. Quando você sentar na cadeira, que você vai ter que desenvolver um baita problema, se prepara antes, tá? Prepara a sua concentração. Se você tem problema para resolver, não senta para programar enquanto você não resolver esse problema. Você tem conta para pagar, você brigou com a esposa, tá? Não é o melhor momento de você programar aquele módulo problemático, crítico do sistema nesse momento. Você pode até fazer uma telinha, né, um botãozinho ali, um negócio mais simples. Mas quanto mais crítico for o módulo que você vai programar, mais concentrado você vai ter que estar. Então, ele fala desse lance de se preparar para a luta, tá? Porque realmente vai ser difícil aquele momento. É uma atividade exaustiva. Perceba um momento, então, de você programar determinados módulos do sistema e um momento de não fazer isso naquela hora. Ele fala também de estabelecer um ritmo, tá? E quando ele fala de ritmo, ele usa a metáfora da pulsação nossa, né? A pulsação nossa, ela é constante. Ela não para. E ela não é uma coisa que vai do 0 ao 100, que ele fala, de muito rápido. Ela começa a acelerar, depois ela estabiliza. Então, é esse ritmo que ele fala. A gente não pode encarar a programação como uma corrida de 100 metros. Ele fala para encarar a programação como uma... Como é que ele fala? Aquela corrida longa, como é que chama? Maratona. Maratona, tá? O que é a maratona? A maratona, os caras não saem no pique. Eles saem no trotinho e mantêm o ritmo. Porque na maratona, importa você chegar até o fim, não você ganhar. Tá? Então, essa a diferença, a analogia que ele faz de programar não é corrida de 0 a 100, tá? É maratona. Estabelecer um ritmo, saiba... Ele fala uma outra coisa, de você se afastar momentaneamente quando você não está com a ideia vindo. Então, você está tentando resolver, se não está conseguindo, se afasta do problema. Vai fazer outra coisa. Tá? Ele usa até exemplos como vai dirigir, vai lavar louça, tá? vai praticar o ócio criativo. Tá? Você ficar de boa pensando em outra coisa, vai tomar um banho, que a ideia vem. Tá? Isso também existe explicações, eu não vou lembrar aqui
as explicações científicas dizendo que você, quando está desconcentrado da sua atividade principal, o seu cérebro continua trabalhando. E aí as ideias, uma hora, se conectam e, putz, vocês já tiveram essa experiência de estar fazendo um outro negócio, tá até dormindo, lembrei como é que faz aquilo. Exatamente, o nosso cérebro não para, a gente está dormindo, ele está lá. Tá? Ele está fazendo outra coisa e ele está trabalhando. Então, essa é a dica que ele dá. Ele fala para a gente ter um cuidado com falsas entregas. É bastante fácil terminar se nada precisa funcionar. É aquela famosa frase, né? Terminou? Terminei, só falta testar. Então você não terminou. Tá? O teste faz parte do nosso trabalho. A gente não pode delegar o teste para alguém. Beleza? E o duro que ele fala é que a falsa entrega é uma prática contagiosa no time. Se um programador começa a fazer falsas entregas, o cara falou que terminou, mas olha aqui, cara, não está funcionando, nem o botão está direito no lugar. Aí o time começa a fazer igual, tá? Porque ele percebe que, o cara não está ligando, eu também não vou ligar. Então ele fala que a falsa entrega é uma prática contagiosa. E como é que a gente evita uma falsa entrega? Ele dá uma pista assim, de você criar no time, isso é de cada time, o que ele chama de definição de pronto. Então, beleza, você falou que está pronto. Defina pronto. O que para nós, enquanto time, vai simbolizar, vai estar embutido nessa palavra pronto. Pronto vai significar está codificado, está no repositório de código e está testado por você. Tá? O cliente viu ou o gerente viu, testou e validou. Então, definam qual que é o escopo de pronto para o time de vocês. Entendeu? Essas são as pistas que ele dá para a gente poder falar que uma coisa realmente está pronta. A gente tem muito essa tentação, né? Putz, está tudo rodando, está legal, está pronto. Será? Tá? Vê se você cumpriu o seu checklist lá de definição de pronto. Vocês têm isso no time já ou não? Quem trabalha? Nada. Cada um tem o seu pronto, né? Não entrega, tá? Por isso, para quem trabalha em time, tem que ser um consenso de time. Não adianta cada um ter a sua definição de pronto. Tem que ser o do time, tá? Bom, aí ele entra na questão de teste. Testar o seu software. Isso não tem. Putz, é uma coisa tão óbvia, cara, que por ser tão óbvia, eu percebo diariamente que as pessoas fazem menos. Tá? Eu tenho, no dia a dia eu trabalho autônomo e mais 2 autônomos. E a gente trabalha num produto só. E eu percebo o desleixo que às vezes eu entro nessa também, do teste. A gente faz o negócio e não testa, cara. Pensando que o nosso cliente vai testar. Não, o nosso cliente vai usar. Ele espera que quando ele usar, o teste já tenha sido feito. Você já imaginou se a gente pegasse um carro onde os testes de segurança não tinham sido feitos? Vai sobrar para nós testarmos? Um cliente, quando compra o seu software, ele está esperando que você, no mínimo, tenha testado, né? E como que se testa? Testa, tá? Como que a gente vê se está funcionando? Testa 1, 2, 3 vezes. Testa o caminho feliz, testa hipóteses de exceção, tá? Coloca-se na carapuça do usuário lá que não sabe nada de nada, o que ele faria vendo essa minha tela aqui? Onde ele clicaria? Comece a imaginar, cria cenários, tá? Quanto mais amplo o cenário que você testar, mais ele vai estar coberto de hipóteses ali que podem dar problema. Ninguém tem isso, né? Teste também que muitas empresas que adotam isso, né? E teste por uma outra pessoa que não tenha codificação. Exatamente por causa disso. Você colocou lá um campo que, sei lá, entrada de dados, sei lá, de caractere. Você vai lá, a sua cabeça já está lá, isso aqui não é um caractere. Você não tentou colocar um número lá, ou uma outra coisa. A funcionalidade está na sua cabeça, você acabou de fazer. Então é exatamente isso que você tem que fazer. Se caso é você que vai testar, né? Você tem que tentar ver assim, tá, o funcionamento é esse, está funcionando, tá, beleza. Agora, quais são as alternativas? O que pode ser feito para sair fora daquela linha tênue que deveria ser, né? O que ele pode fazer? Ele pode alterar aqui, isso aqui pode ser
3 vezes, mas ele tem uma outra busca que ele faz lá, ou uma checagem. Essa checagem pode ser feita 1 ou 2, de qual variação. É tentar bugar, né? Isso tem muito a ver com segurança também, né? Tentar hackear o seu próprio software. Você vai tentar fazer não funcionar aquilo que você fez. Exatamente. É que às vezes tem uma explicação psicológica para isso, que o cara que fez, ele tem uns bloqueios para testar os defeitos dele mesmo. Por isso que é bom jogar para outra pessoa testar. Entendeu? Aí tem aquele lance de humildade, do cara saber, não, o cara não vai clicar aqui, não é impossível alguém clicar aqui. Não, vai clicar. Então, use uma outra persona, não é mais você desenvolvedor agora, é o cara que está usando. Se você não conseguir, então põe na mão de outra pessoa, tá? Alguém bem crítico. Aqui o autor faz uma analogia assim, testar o software tem a ver com higiene. Um software que não é testado, ele não foi feito com a higiene adequada. E aí ele volta na medicina. Você faria uma cirurgia com um médico que você soube que não lavou a mão? Entraria na sala de cirurgia? O médico fala, eu não costumo lavar a mão, cara. Você quer fazer essa cirurgia comigo? Então, o programador, eu não costumo testar o software. Você quer comprar meu produto? Então, essa é a analogia que ele faz, tá? Testar tem a ver com higiene. E é aqui que o autor fala assim, é aqui que a gente começa a linha divisória entre o programador profissional e o amador. Se você se considera um profissional, você testa. Tá? E ponto final. Aí tem algumas coisas, né? Por que a gente não testa? Bom, porque a gente não tem só isso para fazer, a gente tem conta para pagar, porque a gente está pressionado, porque a gente está cansado, tá? E porque a gente não consegue focar só numa coisa. Isso para teste manual. Às vezes a gente acaba desprezando o teste por causa desses fatores. Bom, então beleza, testar é chato, eu sei que é. É chato mesmo. Então, vamos automatizar o teste. Ele bate muito nesse martelo, tá? Como é que a gente, então, essa tarefa chata de que é testar, como é que a gente deixa isso legal? Ou, beleza, deixa a máquina fazer. Então, ele começa a trabalhar essas questões de automatizar as coisas que são chatas de fazer. Ele fala do TDD, da prática do TDD, né, que é você escrever o teste antes do próprio código. Então, isso muda totalmente o seu mindset de programador, que você já cria anticorpos. Ele usa essa questão que escrever teste depois o software está feito, beleza, é bom, porque você está automatizando algo que era manual, teste automatizado, né? Mas isso é remédio. Agora, escrever com TDD, que é escrever o teste antes, é anticorpo. Você já coloca alguns anticorpos no seu software que vão evitar que você fique doente. Então, assim, não descartem a possibilidade de testar depois, tá? De escrever um teste automatizado depois que está tudo pronto. Beleza. Você já vai economizar o seu trabalho manual. Mas se você conseguir fazer TDD, melhor ainda. Tá? Porque você vai garantir anticorpos para você mesmo na hora de escrever o seu método. Comunicação. Ele fala que comunicar é uma arte. Tá? É difícil a gente fazer o outro entender o que a gente está querendo dizer. Às vezes a gente não se expressa direito e às vezes o outro não está muito afim de entender também o que a gente está falando. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente deixa claro para todo mundo do time, ainda mais quando é em time, né? 2 pessoas já é difícil. Então, quando está em time, como é que a gente deixa claro para todo mundo que eu disse A e os outros entenderam A? Ele dá algumas dicas de como fazer isso, principalmente com o que ele chama de teste de aceitação. Tá? O teste de aceitação é uma técnica em que você combina com quem vai usar o seu software o resultado esperado. Então, beleza, você está me pedindo para eu fazer um software de backup. Tá, é isso que o cliente fala para você, ó, preciso de um software de backup. Aí você começa a perguntar para ele, tá, backup de quais tipos de arquivo?
Não, backup é backup, cara, eu quero de tudo. Ah, então você quer de tudo. Então você vai lá e escreve no teste, na aceitação, no papel mesmo, tá? Quero um teste de todos os tipos de arquivo. Aí você começa a escrever o seu método. Você vai entregar uma versão beta para ele testar. Putz, mas tá demorando pra caramba esse teste, cara. Ué, porque tá fazendo de tudo. Não precisa de tudo não, é só do meus doc aqui. Não, então peraí, então vamos definir bem o que você quer. Tá? Então isso é teste de aceitação, é você ir combinando com o cara o resultado que tem que sair. Para que você, na hora de entregar o seu produto, e na hora também de testar ele, você saiba por quais caminhos você vai ter que testar. Tá? Deixar muito claro, entrar nos detalhes que ele fala. É não falar simplesmente, preciso de um software de backup. É sentar com ele e destrinchar o que é um software, o que ele está querendo dizer quando ele fala software de backup. Aí você, enquanto técnico, vai levantar alguns detalhes que ele não domina. Você vai falar, mas se você fizer download, backup de um executável, que é trocentos mega, você vai estar desperdiçando isso, porque isso aí não é dado, você pode instalar de novo esse executável. Então você vai levantando alguns alertas que não necessariamente que está pedindo para você domina. Tá? E como que ele resolve isso? Põe no documento o que a gente vai testar, onde o nosso software vai cobrir. É isso que você está falando? É isso que eu também entendi. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Aí a gente tenta diminuir um pouco, né? A gente vai conseguir evitar todos os ruídos ou pressuposições. Quando ele fala, eu quero um software de backup, e você vai lá e desenvolve o backup de todos os arquivos, ele pressupunha que você sabia que era só os doc. Mas não existe pressuposição. Em software a gente tem que deixar claro as coisas, transparente, o que tem que ser feito. Tá bom? Ele fala também sobre gerência de tempo. Esqueci de mudar o texto aqui. Como é que a gente gerencia? Como é que vocês gerenciam o tempo de vocês? Como assim? Vocês usam alguma técnica, por exemplo, para... O caso que eu coloco lá digamos assim, a missão primária. Então, coloquei que eu vou fazer esse laboratório na segunda-feira de manhã. Pode cair o mundo, segunda-feira é o que está marcado lá. Agora, o que vai aparecendo extra, que não está no calendar, a gente vai encaixando. Legal. Deixa uma brecha, uma folga, né? Para imprevistos. Que sempre acontece. Sim, exatamente. Ele fala desse ponto porque para o autor, ele acha que o programador profissional, ele é o responsável pelo seu tempo. Ele não espera que o empregador diga quanto tempo você vai programar nessa feature, quanto tempo nessa feature. É o profissional que tem que dar esse número. Tá? Ele usa muitos exemplos assim, reuniões. Geralmente, reuniões é difícil ter uma reunião produtiva, né? Geralmente, reunião começa bem, aí vai descambando. O que eu estou fazendo nessa reunião? Se eu poderia estar lá resolvendo aquele problema que o cliente já está no pé meu. Então, ele usa essa analogia de você perceber quando uma reunião vai ser boa para você participar e quando ela não vai ser. Você ter essa percepção de quando você deve aceitar um convite de participar de uma reunião e quando você deve recusar esse convite. E ao aceitar, vamos supor que você está numa reunião e você está percebendo que não era para você estar ali. É você, enquanto profissional, levantar, pedir licença e sair. Falar, gente, eu estou percebendo que eu não vou conseguir ser produtivo aqui, não vou conseguir ajudar vocês. Posso sair para ir lá terminar o meu problema? Tá? Levanta e sai. Ter essa honestidade também com você e com quem está ali, né? De saber aonde você vai estar sendo mais produtivo. Você gerenciar esse tempo. Ele fala também das reuniões em pé. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, de você fazer aquelas reuniões de 15 minutos, todo mundo em pé, para ninguém sentar, porque se a gente sentar acomoda e aí o assunto vai longe. Então, vai fazer reunião, quer fazer uma reunião rápida? Todo mundo em pé, em frente ao quadro. O que a gente vai fazer? Todo mundo entendeu? Bora trabalhar. Tá? Ele fala que
discussões técnicas existem. Quando a gente vai resolver um problema, e existem várias formas de resolver, geralmente o time senta junto e começa a discutir. Não, vamos por aqui, faz isso, faz aquilo. Se essa discussão está levando mais do que 5 minutos para chegar num resultado, é porque está faltando dado ali ainda para o time encontrar a melhor decisão. Sabe quando começa aquele, eu acho que vai ser isso. Não sei não, já tive essa experiência. Não. Aí começa aquela briga de achômetro, porque ninguém sabe o real problema. Então beleza, gente, vamos voltar, vamos levantar mais dados desse problema, para a gente entender melhor ele, e depois a gente volta a discutir. Ele fala para não antecipar discussões antes da hora, porque ninguém dominou ainda o que vai precisar ser resolvido. Então espera, vamos entender melhor, aí a gente senta para achar a solução. Tá viajando muito na maionese, a gente nem sabe ainda qual é o problema que precisa ser resolvido. Então, profissional responsável pela gerência do seu tempo. A questão de inversão de prioridades. Isso aqui é um nome bonito para procrastinação. Você sabe o que é procrastinar? O que é? Adianta. Deixa para depois eu faço. Vou marcar. Geralmente isso acontece quando tem um problema muito foda para ser resolvido. Não, putz, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer outra coisa. E aí ele chama isso de inversão de prioridade. Olha que definição que ele dá para isso. São mentiras que nós contamos para nós mesmos quando não encaramos de frente o que precisa ser feito. E então, nos convencemos que tem outra coisa mais importante para fazer. Cara, o nosso cérebro é veiaco, velho. Ele viu que ele vai gastar muita energia com aquilo, ele acha uma outra forma de não fazer aquilo no momento. Tá? A gente tem que evitar de cair nessas armadilhas do nosso cérebro. Na real, o autor fala assim, você não está contando mentira para você mesmo. Na verdade, você está montando uma mentira que você vai contar para alguém, quando esse alguém te perguntar por que você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Então, você está bolando mentalmente, querendo ou não, tá? Uma desculpa para não estar fazendo o que tem que ser feito. Você automaticamente inverte as prioridades. Então, percebam quando isso acontece no nosso dia a dia, para que a gente, enquanto profissional, não. O que tem que ser feito é isso. Eu vou encarar e fazer. Tá? Procrastinar é um hábito terrível que não conheço ser humano que não pratique, uns mais, outros menos, lógico. Só que a gente tem que saber lidar com isso, tá? Trabalhar isso na nossa profissão, ou seja, no nosso dia a dia mesmo, tá? Nas nossas tarefas diárias aí. Como que tá as nossas prioridades? O que é realmente prioridade agora? E não fazer uma inversão mentirosa disso. Beleza? Faz sentido isso? Para mim fez muito, cara. Nossa, caiu como uma luva isso. Mais para o final do livro, ele vai falando sobre uma questão de você perceber quando a vaca está indo para o brejo. O que você deve fazer nesse momento. Tá? Ele usa vários termos, e para cada um ele dá definições diferentes. Becos, atoleiros, lamaçais e pântanos. Mas, resumindo, você percebeu que você está em um deles? Para. Tá? O difícil é perceber, né? O difícil é perceber que a gente está indo pro buraco. Às vezes não somos nós, às vezes é alguém do time. Ouça, cara, se alguém perceber um negócio que não vai dar certo, pelo menos ouça. Pode ser que ele não tenha razão, esteja viajando, mas não descarta essa possibilidade. Tá? Ele fala assim, não há visão mais triste de uma equipe de desenvolvedor que percebeu que está indo pro buraco e continua indo. Tá? Percebeu que o projeto não vai dar certo, que não é por aquele caminho. Começou um design errado do código. Tá? O pessoal começou com as melhores das intenções em fazer aquele design. Só que no meio do caminho percebeu que não ia dar certo. Cara, para e volta. Tá? Antes que seja tarde. Vai dar retrabalho? Vai dar retrabalho, cara, mas é fato que às vezes não está nas nossas mãos essa decisão. Mas levanta esse alerta.
Tá? Levante esse alerta, não se omita enquanto profissional. Tá? Você, enquanto profissional, não pode omitir que a coisa está indo para o lugar errado. Vocês lembram do Fidel? Fundou do Lamaçal. Do Fidel Cavalo. Do Fidel Cavalo. Vocês viram que a minha filha estava andando nele, né? Com cela, tudo bonitinho. O cavalo foi um doce, cara. Eu, não sei, não tinha bebido, juro para vocês. Fui montar no cavalo sem cela. Ele me deixou montar, tá? Fiz mais esforço para subir, né? Mas quando eu subi, eu acho que ele percebeu que estava sem cela, que não tinha rédea. Pior não era nem a cela, era a rédea. O cavalo deu um pinote, cara. Mas deu um pinote. Eu falei, que merda que eu fiz. O que eu tô fazendo aqui em cima, né? Sorte que ele virou, deu uma desacelerada e eu consegui pular do cavalo. Mas para ter essa noção de que, cara, quanta merda a gente faz no dia a dia, né? Então a gente tem que perceber quando a coisa não tá dando certo. Às vezes, eu subi no cavalo na maior das intenções, porque para mim ele era super manso. Ele andou com uma criança de 4 anos, cara, no colo, sozinha nele. Então ele vai me deixar andar, né? Só que quando eu percebi a cagada, não tem jeito, eu vou ter que sair dessa, né, cara? Então, assim, a gente tem que perceber, tá? Se na hora a gente só tá sentindo um mau cheiro, já liga algumas luzinhas de alerta ali, tá? Pode continuar mais um pouco, mas liga a luz de alerta. Não tem como evitar, uma hora ou outra a gente vai estar neles, tá? E é muito comum, ainda mais em software, que é um problema complexo de ser resolvido. Por mais boa intenção que a gente tenha para resolver, pode ser que não seja correta. O profissional, ele sabe entrar no lamaçal, mas sabe sair o quanto antes. A gente não vai evitar que entre, mas a gente vai ter que dar uma forma de sair dele e não deixar a coisa morrer e no final você, profissional, falar assim, eu não disse. Essa não é uma atitude profissional. Tá? A atitude do profissional é evitar e, se tiver, sair o quanto antes. Tá bom? Estimativa. Oh, palavrinha bendita. Sempre alguém pergunta, e aí, quanto tempo? Quando você me entrega isso? Quanto vai ficar? E aí, nós que não temos bola de cristal, nada, né? A gente dá um número. O problema é que o pessoal confunde estimativa. O cliente entende estimativa como compromisso. Só que o programador, quando disse uma estimativa, ele entendeu como palpite. Percebe a falha de comunicação aí? Um entende como palpite, o outro te entendeu como compromisso. Olha a merda que vai dar, cara. Então tem que deixar muito claro que estimativa, é só um eu acho, é um palpite. Lógico que é um palpite que tem um certo conhecimento por trás, não é um chute de olho fechado, tá? Estimativa não é chute. Estimativa, você olhou para o seu passado, como você já trabalhou com isso, conhece, tem autoconhecimento, você sabe os seus limites, e você dá um palpite, só isso. Tá? Tem gente que costuma anotar, né? Putz, para esse projeto eu levei tantas horas, para esse eu levei tantas, então faz uma estatística de distribuição ali, bom, então é isso. Só que quando você fala é isso, você não dá um número para o seu cliente, você não pode dar um número fechado, você tem que dar um intervalo, tá? Você tem que deixar uma margem ali, fala, olha, quanto tempo você leva para fazer essa feature? Bom, de 4 a 10 horas. Tá? Deixa um intervalo. Porque como é palpite, pode acontecer coisas novas ali no meio do caminho. E não deixa ele entender que isso é compromisso. Pode levar 20, pode levar 2 horas. Tá? Deixa muito claro para ele isso, que isso é um palpite. Agora, é lógico, né? A gente tem diversos tipos de empregadores. Não, eu preciso de um número firme. Esse depende de um contrato, depende de uma, como é que fala? Licitação. Não tem milagre, cara. Você está querendo que eu te dê um número que vai ser chutado. O que o pessoal costuma fazer?
colocar gordura no negócio, né? Coloca a gordura porque vai ter que queimar essa gordura. E não conheço, não sei vocês, mas não conheci ninguém até hoje que resolveu esse problema de ter muita gordura no negócio. Quando alguém pede preço fechado, né? O que o Uncle Bob, o tio Bob fez, quando eles lançaram o Manifesto Ágil, foi tratar disso de uma forma diferente. Em vez de dar número fechado, negociar com o seu cliente entregas contínuas do software. Tá? Não entregar tudo pronto na caixa lá em 2020. Fazer isso continuamente. Bom, semana que vem eu consigo te entregar uma tela. O que eu faço com uma tela? Você vai conseguir pelo menos ver se eu estou desenhando, fazendo o design de uma maneira que seja o que você espera. Beleza, semana que vem, beleza. Daqui 2 meses essa tela vai ter funcionalidade nela, vai cadastrar. Pode ser? Pode ser. Você vai combinando com ele entregas contínuas em pedaços menores para que ele vá sentindo se você está indo pelo caminho certo também. Porque é foda, né? O cliente tem muita certeza que ele acha que ele tem. Só que quando você está entregando o negócio, você me deu uma outra ideia aqui. Me deu uma outra ideia, ele já mudou totalmente a original. Então, para evitar essas mudanças radicais de rumo no meio do projeto, a gente entrega pouco. Tá, beleza, eu vou te entregar aos poucos, você vai sentindo se é por aí mesmo, e se precisar mudar de caminho, a gente não joga tanta coisa fora. Né? A gente joga só 2, 3 telas, mas o resto aproveita. Essa sacada diferente na hora de negociar a entrega de software é o que esse senhor, junto com outros senhores, tiveram essa sacada lá em 2001, quando lançaram o Manifesto Ágil. Tá? Eles perceberam que a indústria de software estava indo para o caminho errado. Né? Que não adianta vender software com contrato fechado. Esse software é complexo. Ele resolve problemas complexos. Tá? Então, perceberam que não era por aí que a coisa tinha que ir. Ele fala também sobre pressão. Como é que a gente lida com pressão? Vocês sofrem pressão no trabalho de vocês? Aí, então, ele fala como é que um profissional tem que lidar com pressão. Bom, primeiro que eles têm que ser cuidadosos ao estabelecer expectativa. Não coloque uma expectativa, não plante uma expectativa no seu cliente que você sabe que você não vai poder cumprir. Tá? Expectativa é um negócio difícil, cara. Alinhe bem as expectativas para que a gente faça o que realmente eles esperam. E não cedam à pressão para tentar ir mais rápido. Essa é a parte difícil. Não ceder à pressão. A analogia que ele usa é a seguinte, ele faz uma metáfora de uma cirurgia. Você está numa mesa de cirurgia, operando o seu coração, tá? E está crítico o negócio. O que você espera do médico, do profissional que está ali nesse momento? Vamos supor que você conseguisse sair do seu corpo e assistir a cirurgia de longe. Você está só lá olhando. O que você esperaria que o seu médico fizesse naquele momento? Que tipo de profissional você gostaria que ele fosse? Um profissional tranquilo, calmo, que sabe o que ele está fazendo, não cede à pressão que ele está vendo o seu coração bater cada vez menos ali no monitor. Mas você gostaria que ele se desesperasse, mandasse todo mundo a merda, batesse a mão nos instrumentos, jogasse tudo para cima, porra, não está dando certo esse negócio. E aí? Ou você acha que ele deveria ser um profissional calmo, por favor, cirurgia, bisturi, não sei o que, preciso de mais água, entendeu? Calma, né? Calma, cara. O problema, por mais crítico que seja, se você se desesperar, ceder à pressão, que a pressão existe, naquele momento psicológica, né? No nosso contexto, é alguém gritando na orelha, cara. Cliente ligando e tal. Pô, eu tô resolvendo o seu problema. Não adianta você ficar gritando comigo. Eu não vou fazer as coisas erradas, não vou pular teste. Olha aí o momento que a gente deixa de fazer teste. Por que você está me gritando? Porque daí eu vou te entregar um negócio que não funciona. Tá? Ainda faltam aqui na minha lista, 6 cenários para eu testar. Eu não vou te entregar enquanto eu não passar por esses 6 cenários. Depois que eu li esse capítulo do livro,
eu comecei a tomar essa atitude lá no meu contexto. E foi impressionante como teve resultado, porque toda versão tinha bug, cara. Toda versão tinha que lançar uma beta em seguida para corrigir aquele bug que sobrou. Eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou atrasar. A gente costuma publicar uma versão a cada 15 dias, mais ou menos. A gente atrasou um mês sem publicar. Qual o resultado? Por quê? Porque eu tinha que testar mais cenários que eu não estava conseguindo testar a tempo. Tinha bug? Não tinha bug, cara. Foi impressionante. É lógico que às vezes surge um bug que não era esperado, mas daqueles cenários que eu sabia que eu tinha que testar, e que às vezes eu não testava por pressão, eu falei, não, agora eu vou testar. Tive que falar não, tive que ouvir um monte de coisa, e lógico que aí, psicologicamente, cada um lida com a pressão de uma forma diferente, né? Você, enquanto profissional, tem que lidar com isso, não tem que soltar os cachorros em cima do cara também. Então, com muita calma e tranquilidade, eu falei, dessa vez não vai dar. Você vê, a gente não testou o suficiente para entregar a versão. Ah, mas Ivan, eu não entrego. Se vocês quiserem publicar sem essa feature, pode entregar, pode publicar. Mas essa feature não está liberada ainda. Profissional, galera, a gente tem que saber a hora de falar não e a hora de falar sim. Tá? Bom, aí entra também a questão de evitar surpresa, né? Como que a gente evita que a pressão aconteça? Evite surpresas. Você viu que vai dar merda? Avisa o quanto antes, tá? Não deixa estourar o problema no final, porque aí vai dar pressão. A nota fiscal eletrônica vai entrar no mês que vem, você já sabe que tem que fazer ela esse mês, e você sabe que vai ter que desenvolver um monte de tabela nova que possivelmente se entregue nos últimos segundos lá. Já avisa antes, para a galera já se programar hora extra, já saber que vai ter que fazer umas tarefas mais, vai ter que simplificar outras. Não, deixa os relatórios, vamos focar na nota fiscal. Avisa antes, antecipe a pressão, não deixe que ela aconteça. Está acabando, tá? Colaboração. O profissional não é um ser isolado ou excluído do time. O autor fala assim, muitos programadores escolhem essa profissão por ser uma profissão que não precisa ficar muito junto com pessoas. O programador gosta mais da previsibilidade das máquinas. Eu consigo controlar a máquina. E aí, ele fala assim, me desculpa, mas programar é lidar com pessoas. A gente não pode cair nessa vibe aí de que programar eu posso sentar no meu quartinho lá, receber as pizzas debaixo da porta, né? Não preciso me interagir com ninguém. Esquece isso, galera. Tá? Programar é lidar com pessoas. Então, lidar com o time, o nosso parceiro profissional, e lidar com o cliente. A gente tem que colaborar. O conhecimento não está só em mim. Eu preciso colaborar o meu e receber colaboração também. Não posso me isolar. Ele fala também do trabalho em equipe, né? Vocês já tiveram problema com trabalho em equipe? Por quê? As ideias, falta de comunicação. No fundo, que a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas são imprevisíveis. Pessoas têm senso, bom humor, mau humor, dia bom, dia ruim. Só que quando a gente lembra que software não é feito por máquina, mas por pessoas, aí a gente vê o quão falta uma matéria ou outra de psicologia no nosso curso, né? De saber lidar com empatia. Tudo isso, tá? Vou usar a fala do autor agora, parafraseando ele. Sinto muito. Quem escolheu ser programador porque pensou que não ia lidar com pessoas, se deu mal. Tá? Tem que lidar com pessoas. E pior, né? A gente, depois que lidou com a pessoa, a gente tem que lidar com a máquina. Então, assim, sejam bem-vindos ao clube. É essa a nossa pegada para quem quer ser profissional. Tem programador isolado no quarto e tal? Até tem, né, cara? O cara não quer
encarar o mundo real da coisa. Então, vamos perceber essas coisas, essas diferenças. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser profissional. É a escolha sua, tá? Essas diferenciações que, segundo o autor, faz. Tá? Aí você vai ter que pegar se isso faz sentido para você ou não. Beleza? Tinha muitas outras coisas que ele falava, mas eu destaquei só as que eu achei interessante. Não descartem a possibilidade de ler, tá? Muito legal. Dá umas sacadas interessantes o livro. Dúvidas? Como é que foi? Você leu o livro, você interiorizou as ideias, os insights do livro, mas como foi o compartilhamento, a sua experiência de compartilhar essas novas insights com a equipe, com o seu trabalho? Como é que foi? De colocar na prática o negócio. Na prática isso aí. Você tinha lido o livro, você sabia, mas isso. Seus colaboradores, sua equipe, como é que foi esse processo? Cara, é sempre difícil, né? Porque são pessoas, então a gente não... Eu tive que fazer uma escolha de por onde eu ia começar. Como o que mais doía era a questão de entregar bugs, entregar versões bugadas, que logo em seguida tinha que publicar outra, foi a que mais me encaixou. Então eu falei, eu vou começar por essa. Que me envolveu a questão de falar não, e me envolveu essa questão de você não ceder à pressão. No começo foi difícil, porque a gente, toda novidade incomoda, né? A gente estava acostumado de um jeito, entrega a si mesmo, depois a gente publica outra. Falei, não, vamos fazer diferente. Então esse diferente incomodou um pouco, mas o fruto depois, eu acho que convenceu, cara. A gente não... É meio contra-intuitivo essas coisas, sabe? A gente não percebe que vai dar fruto. A gente meio que duvida do negócio. Então, primeiro, perceber o contexto. Se tudo isso que ele fala se encaixa no contexto. E aí, arriscar. Eu resolvi arriscar um dos pontos, né? Tem muita coisa ali que eu nem coloquei em prática ainda, porque percebo que não é o momento. Mas, como profissional, eu consigo mudar de atitude interna ali para poder lidar de uma forma diferente com o que eu fazia. Respondeu? Não, a sua equipe, a sua construção aceitaram bem a ideia, seus clientes, obviamente, teve um atrito inicial. Então, os clientes meio que assustaram, assim. Estava esperando a segunda versão, entendeu? Falou, essa daqui não deu bug, não vai ter outra versão. Eu tinha procurado esperar o bug, né? Só que eles reclamaram no começo porque ia demorar mais, né? Essa foi a pegada. A gente escolheu um mês onde não tinha nenhuma obrigação fiscal para ser entregue. Então, um mês que ia dar para a gente uma possibilidade de fazer isso. Então, ia servir de teste. Então, a gente escolheu um ambiente ali que daria para aplicar esse teste, né? Aí eles meio que chiaram no começo, mas o resultado final depois ficou bacana. Já tem 2 versões agora que a gente praticou e que, pela análise nossa, não precisou de versões posteriores para corrigir algum problema. Beleza? Já surgiu um fluxo, então. Não é tudo, mas surte, né, cara? Beleza? Isso aí, então. Valeu.